Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para iniciarmos os nossos estudos de economia e a nossa aula hoje vai discorrer exatamente sobre o pensamento econômico, né? Como os sistemas econômicos atuais, eles foram formatados, eles foram fundamentados, é aquela relação que nós sempre estamos discutindo em sala de aula, que é do Estado e a economia. E para isso nós vamos navegar agora exatamente nas histórias do pensamento econômico. Falar de sistema econômico, primeiro, para que a gente possa entender melhor o que acontece hoje na economia, é necessário que a gente faça uma viagem no tempo, né? Porque só assim vocês exatamente irão entender melhor a fundamentação do processo econômico, né? Os sistemas econômicos, eles sempre existiram, né? Desde quando o homem começou a fazer suas trocas comerciais, que a economia ela já foi presente, né? Agora, o sistema capitalista, ele obedeceu algumas fases, né? Houve um período em que o homem não tinha ainda, né, a necessidade do lucro, a necessidade da acumulação de riquezas. Então, o sistema capitalista ainda era uma coisa que não existia nas trocas comerciais, né? O sistema capitalista, na realidade, ele só veio acontecer no século XVI, mais ou menos ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Porque o que é que existia antes de sistema, né? Que a gente pode considerar como sistema, que era exatamente o sistema feudal. Mas o sistema feudal não era um sistema de acumulação de riquezas. O sistema feudal era um sistema apenas de o homem produzir para a sua própria sobrevivência, né? Até porque tinha problemas com a moeda, não existia a moeda, o sistema funcionava na base do escambo, né? Era uma troca de mercadorias por mercadorias, né? Então a gente chama isso, né, a economia, a ciência econômica, chama esse período de pré-capitalismo, né? Pré-capitalismo porque ainda não existia aquela concepção de lucro, não existia aquela concepção de acumulação de riquezas. E depois o seguinte, esse período da Idade Média, o que prevalecia era a vontade da igreja, né? E a igreja, todos vocês sabem que ela sempre foi contrária a essa coisa da acumulação de riquezas. Ela sempre achou que era pecado a ganância, a usura, o ter lucro, o cobrar juros, né? Então, essas atividades, esses procedimentos, a igreja condenava totalmente. E aí o sistema feudal, ele não deslanchou em termos de acumulação de riquezas exatamente por causa desse processo religioso, né? Que na época era muito respeitado. Então, a reforma protestante, que aconteceu exatamente aí no finalzinho da Idade Média, mais ou menos no século XV, né? Ela foi um marco para o sistema capitalista, né? O sistema capitalista hoje agradece a próprio movimento da reforma protestante, né? Porque a reforma protestante ela conseguiu derrubar esses paradigmas, né? Esses dogmas católicos de que a acumulação de riquezas era pecado, né? O Papa iria se insurgir contra quem estivesse fazendo esse procedimento, né? E a reforma protestante ela veio dar um basta nisso, né? A burguesia agradeceu na época porque pôde exatamente começar a fazer as suas transações comerciais já fora desse medo religioso, né, de ser condenado pela Igreja Católica porque estava fazendo práticas consideradas, né, ilícitas, né? Então a reforma protestante ela foi esse marco, ela realmente inaugurou essa nova fase que já era exatamente os primeiros momentos do sistema capitalista. Isso foi exatamente no finalzinho da Idade Média para a Idade Moderna, né? E aí a gente inicia esse período capitalista com o pensamento mercantilista, né? Os pensadores mercantilistas na época aproveitaram esse momento, aproveitaram essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, e aí também a formação do Estado moderno, né?
o Estado deixou de ser aquele Estado fragmentado, aquele Estado feudal, para ser um Estado mesmo, como deve ser, como é concebido o Estado forte, soberano. Né? Então, o Estado moderno, exatamente, ele também ajudou a consolidar esse processo capitalista. E aí veio o pensamento mercantilista, que foi um pensamento, como o próprio nome já está dizendo, muito mercantil, né? De transações comerciais. Foi a época realmente que a gente pode chamar de revolução comercial, né? A época das grandes navegações, né? Que inaugurou esse período mercantilista, em que os seus pensadores, que eram exatamente os próprios burgueses, né? Os comerciantes da época, aliados à monarquia que tinha se libertado, né? Do problema católico, né? Das proibições católicas. Então essa monarquia se aliou à burguesia e aí realmente a economia começou a produzir as suas primeiras gerações de riquezas. Né? E o pensamento mercantilista, o que é que ele imaginava disso? Né? O que é que ele entendia como economia? Né? Ele entendia exatamente que a economia só geraria riquezas a partir do momento da acumulação dos metais preciosos. E aí foi uma evolução constante esse processo. Veio a escola clássica, a escola marxista, a escola neoclássica, a escola keynesiana, a neoliberal, e hoje nós temos aí verdadeiros regimes mistos hoje, exatamente procurando cada vez mais as nações, cada vez mais procurando o melhor sistema, a melhor metodologia de produzir riquezas. Então é isso que nós vamos agora discorrer. Nós estamos vendo aí que exatamente existe toda uma evolução desse pensamento econômico, e vocês prestarão muita atenção a cada escola, a cada pensamento, porque foi cada escola dessa, cada movimento desse que conseguiu fundamentar e formatar os sistemas econômicos sofisticados que existem hoje no mundo moderno. O primeiro sistema econômico, na realidade, foi dentro de um pensamento mercantilista. O que é que os mercantilistas entendiam como geração de riqueza? Eles acreditavam muito na questão do acúmulo de metais preciosos, os chamados metais preciosos da época, que era o ouro e a prata. Então, as nações entendiam de que geração de riquezas, antes de mais nada, era necessário você acumular metais preciosos. Até porque não tinha moeda. A moeda, na época, o instrumento de trocas comerciais na época, era o metal precioso. E as nações entenderam isso, que era necessário fazer o acúmulo desses metais. Para eles, mercantilistas, a melhor forma de fazer isso, o melhor procedimento de você fazer esse processo de acumulação de riquezas, era através do comércio internacional. Daí surgiram as grandes navegações, que foram financiadas pelos estados europeus, juntamente numa parceria com a burguesia da época, que eram os comerciantes, e essas grandes navegações, na realidade, foi o início de todo esse processo. Os estados já estavam fortes, era o chamado Estado absolutista, já com a derrocada do feudalismo, com a derrocada do poderio da Igreja Católica, e aí começou a protagonizar exatamente o Estado forte, o Estado absolutista, que juntamente, em parceria com essa burguesia da época, promoveram essas grandes mudanças de relações comerciais através do comércio internacional. Aí é que a globalização econômica começa, porque agora o mundo começa a ficar pequeno, porque as nações em busca de geração de riquezas, em busca de ouro, de prata, de novas rotas comerciais, de novas terras, novos continentes, eles começam realmente a formar as suas riquezas. O Estado português, o Estado espanhol, o Estado inglês realmente foram pioneiros nesse processo, porque eles praticavam esses procedimentos econômicos através do comércio internacional, através dessas grandes navegações, da conquista de novas terras, as novas colônias que passaram a ser a base da produção, da acumulação desses metais preciosos. E o pensamento mercantilista também defendia muito essa coisa do protecionismo econômico, aquela coisa que hoje muitas nações ainda estão dentro desse processo, que é exatamente você exportar mais do que importar, você ter uma balança comercial favorável. Então, esse pensamento nasceu com
do movimento mercantilista. E esse movimento mercantilista, como o próprio nome já está dizendo, né, foi a grande revolução comercial do início da Idade Moderna, que exatamente protagonizou o início do sistema capitalista, né? O início da acumulação de riquezas e o início dessa coisa que move o pensamento econômico, que move o movimento comercial, move o espírito capitalista, que é exatamente a obtenção do lucro.